Boa tarde, web espectadores da TV Itajubá. Hoje nós estamos aqui na Unifei. É uma reunião aqui extraordinária, né, com a presença, logo mais, do governador Romeu Zema. Essa reunião, essa tarde aqui, é mais por o seguinte motivo. O reitor da Unifei, Dagoberto, ele vai receber um pedido para que o Estado ajude na retomada das obras de implantação do Laboratório de Pesquisa e Inovação daqui de Itajubá, que estão paralisadas desde julho. Lembrando que o governador esteve em Santa Rita do Sapucaí, no começo da manhã de hoje, e logo mais vocês vão poder conferir a palavra com o governador e também com o reitor, Dagoberto de Almeida, aqui da Unifei. TV Itajubá, TV que pega no seu celular. Convidamos também para compor a mesa o senador da República, Carlos Viana. Convidamos também o reitor da Unifei, professor Dagoberto Alves de Almeida. Prefeito de Itajubá, Rodrigo Reira. Secretário de Estado de Governo, Bilac Pinto. Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Vitor Mendonça. E o presidente da Câmara Municipal de Itajubá, Sebastião Silvestre. Senhoras e senhores, bem-vindos à Universidade Federal de Itajubá, Unifei, para o encontro do governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, com prefeitos, empresários e corpo docente da Unifei. Boa tarde ao nosso governador Romeu Zema, ao nosso querido parlamentar, representante da região de Lac. Muito obrigado por ter trazido esse time tão seleto à nossa universidade. Eu comentava há pouco com alguns colegas, viu, Rodrigo, que quando um governador de estado e a sua comitiva se bandeiam para ir numa universidade, conversar com o reitor e o seu pessoal sobre ciência e tecnologia, alguma coisa muito boa deve estar acontecendo nesse nosso país. E nessa... E de uma maneira um tanto atrevida, eu dizia aos nossos ilustres visitantes, viu, Mário Neto, que, modéstia à parte, nós mineiros, pelo que está escrito lá no muro, revelemos-nos mais por atos do que por palavras. A gente precisa falar um pouquinho, cacarejar um pouquinho mais e mostrar para o Estado e para o país que aqui, nessa região de Minas Gerais, nós estamos tendo vários exemplos do Brasil que dá certo. O senhor vai conhecer daqui a pouco as nossas startups. Me falaram que com essa expansão, graças à reinauguração do nosso prédio, nós vamos ter 35 startups, que vai ser a maior incubadora do estado. Itajubá hoje, que tem a eficiência na densidade de startups, a maior do Brasil e a quarta maior em densidade. Quer dizer, nós, como mineiros, aqui na fronteira com o estado de São Paulo, cansados de apanhar tanto, porque a gente gera empresa e ela vai embora para São José dos Campos, ela vai embora para Campinas, e a gente acredita que com esse time de gente que está aqui nos ajudando a garantir a continuidade do Instituto Senai de Inovação e Sistemas Elétricos, o 7º mais moderno do mundo, e seguramente o mais moderno da América Latina, porque juntos, não é, governador, a gente comentava lá no meu gabinete, nós vamos somar forças, o governo do estado como protagonista, a FIENG trabalhando com a universidade, com a prefeitura, como tem acontecido, para que nós possamos levar isso a outros players que envolvem parcerias público-privadas, Bilac.
No governo federal, onde você tem um excelente trânsito, nós temos aqui o nosso senador, que eu tive o prazer de conhecer há pouco, seguramente vai nos ajudar também, e também empresas privadas, viu, secretário? Para que a gente possa fazer um time da melhor qualidade. E num país como o nosso, vocês repararam quando entraram aquele muro belíssimo, com vários personagens, para mostrar que o Brasil, aos nossos jovens universitários, não é apenas a pátria do samba e do futebol, é também a pátria de educadores, de cientistas, de pesquisadores. E é por isso que nós estamos aqui juntos. Muito obrigado por estarem aqui. É um prazer recebê-los. Boa tarde a todos. Cumprimentando o ilustre governador do estado de Minas Gerais, seja sempre bem-vindo, Dr. Romeu Zema. Prazer imenso em tê-lo aqui em nossa terra novamente. Quero cumprimentar o nosso magnífico reitor da Unifei, Dagoberto. Parabéns por todo o trabalho, dar bom cumprimento a todos os professores, professoras, membros e funcionários da nossa Universidade Federal. Cumprimentar o dileto amigo, exemplo de senador, Minas muito bem representada, Carlos Viana. Seja sempre bem-vindo à nossa terra, Carlos Viana. Muito obrigado. Cumprimentar o meu amigo e companheiro, e tenho dito sempre, governador Zema, que o sul de Minas tem um governador também, extra, que é o Bilac Pinto, que aqui sempre nos amparou. Cumprimentar uma das pessoas mais práticas, realistas, competentes, que eu conheci em todos os governos que passaram de Minas, e que tem desenvolvido um grande trabalho junto ao governador, e quero dizer como prefeito, governador, a nossa alegria pelo tratamento que nós temos recebido de todos os seus secretários, mas em especial ao nosso secretário Manuel Vitor, que está aqui hoje presente. Obrigado por tudo, viu, irmão? Cumprimentar o ilustre vereador, presidente da Câmara, amigo de partido, foi companheiro de Câmara, Sebastião Silvestre, a qual cumprimento todos os vereadores e a vereadora aqui presente. Quero cumprimentar meu ilustre vice-prefeito, quero cumprimentar esse ilustre deputado Antônio Carlos Arantes, sempre bem-vindo aqui à nossa cidade, Antônio Carlos, ao ilustre deputado que nos representa aqui em Itajubá, um dos deputados estaduais que mais trabalho trouxe e fez para o Itajubá, Dalmo Ribeiro. Quero cumprimentar meu amigo pessoal Eduardo Bechir, deputado estadual também, e ao deputado também, doutor Paulinho, formado aqui em Itajubá, médico pela cidade de Itajubá e da vizinha cidade de Pouso Alegre. Cumprimentando também o prefeito de Pouso Alegre, meu ilustre amigo. Quero cumprimentar também a todos os prefeitos e prefeitas aqui vizinhos. Sejam sempre bem-vindos à nossa terra aqui. Cumprimentando também o presidente do BDMG, que nos honra com a presença, e também o presidente da FIENG aqui, que também nos honra com a presença, cumprindo com a sua palavra de fazer uma visita ilustre para a nossa cidade. Seja sempre bem-vindo, Pascoal. Caro governador, o senhor está numa cidade ilustre, uma cidade de ex-presidente da República, ex-governadores, uma cidade muito bem politizada, uma cidade que tem no seu ensino fundamental um dos melhores, ou talvez o melhor do país, que o senhor pôde vir numa universidade federal, que ela é exemplar, sempre entre as 10 melhores do país, mas não somente a nossa Universidade Federal, nós temos as nossas faculdades, que são de nome e renome internacional aqui. Temos uma mão de obra qualificada em Itajubá, invejável para todo o estado e até para outros lugares do mundo. Eu falo sempre que Itajubá, ela é iluminada, e aqui a mão de obra exporta por todos os países do mundo. Nós encontramos itajubenses na Alemanha, na França, na Itália, sempre dirigindo grandes empresas. E as grandes empresas também, as próprias estatais que nós já tivemos, foram dirigidas por itajubenses. Então, o que o senhor encontra aqui, o que nós temos de melhor é a nossa mão de obra, o nosso povo. Eu repito sempre, Itajubá tem água e energia farta, que é o principal para as novas indústrias se instalarem. Nós estamos próximos a 60 quilômetros da Fernão Dias, 70 da Via Dutra, que são duas principais rodovias, um eixo de escoamento da grande produção brasileira. Estamos próximos aos grandes portos e aeroportos do país. Com essa mão de obra qualificada, com tudo que nós temos aqui, só temos a desenvolver. E aqui em recente visita, numa missão que nós fizemos, governador, ao Vale do Silício, em São Francisco, na Califórnia, para aprendermos o que tem de lá, e não temos nada de ter vergonha de copiar aquilo que está dando certo. E percebemos muita coisa boa, e a principal delas é que nós não perdemos, sem faltar com humildade, em nada para a região deles.
Aqui se fabrica tudo o que é possível, desde a tecnologia mais avançada até da agricultura ou do mais simples cimento para usar numa mão de obra aí da construção civil. Tudo é pensado aqui. E aqui o senhor pode ter certeza que dentro ali da Helibras, os helicópteros mais modernos do planeta, as cabeças pensantes que bolaram toda a tecnologia saíram de pessoas de Itajubá. As armas, senador Carlos Viana, que são fabricadas aqui na Embel, que é usada pelo exército americano, foram pensadas por funcionários e por engenheiros daqui de Itajubá também. E se eu pudesse aqui passar mais tempo, falaria de vários outros itens. Então, o valor agregado que nós podemos agregar ao estado de Minas Gerais, lembre sempre da cidade de Itajubá, Santa Rita de Sapucaí e Pouso Alegre, que é a micro-região aqui nossa do sul de Minas e que faz muito por esse estado, por esse país. E a nossa prefeitura, governador, eu não poderia deixar de pedir. É normal que o governador venha, o senhor deve estar recebendo vários pedidos com a situação, infelizmente, lamentável que o ex-governador deixou para o senhor e que nós, prefeitos, sofremos com isso também. E agradeço de coração a parceria e o compromisso sério que o senhor fez com o nosso prefeito, com os 853 municípios, de assumir esta dívida para repactuar isso e pagar. Mas Itajubá, nesse eixo de desenvolvimento, nós temos uma fábrica de aeronave, fábrica de armas, temos indústrias aqui multinacionais e não temos um aeroporto. O nosso aeroporto começou com o então governador Anastasia, com a força do secretário Bilac na época. E o senhor, de uma forma brilhante, que leva sem coloração política para o seu governo pessoas técnicas e capacitadas, terá a sensibilidade, através do secretário Bilac e de outros secretários, da importância desse aeroporto. O eixo de desenvolvimento nosso, de todas as indústrias de tecnologia, passa por um aeroporto que é um aeródromo. E para melhorar isto, o senador Viana esteve lá presente, pôde conhecer, as obras estão com 70% praticamente prontas. Nós precisamos da pavimentação e uma linha de transmissão que não é grande coisa, para passar por baixo da pista. Já ficaria pronta esta pista. As cidades vizinhas, as irmãs vizinhas de Caxambu, Pouso Alegre, São Lourenço, Poços de Caldas, Varginha, todas têm um aeroporto. E Itajubá não tem um aeroporto. E toda vez que nós recebemos indústria e estamos precisando gerar empregos, um dos primeiros quesitos que as empresas perguntam é o seguinte: tem um aeródromo, um aeroporto, alguma coisa? Nós temos de tudo que é de bom, mas está faltando um aeroporto. Seja através do governo do estado, que falta muito pouco, seja através de uma parceria pública-privada, que nós estamos arrumando parceiros, caso o senhor nos permita, de fazermos uma concessão desse aeroporto, ou com a parceria com o governo federal. De qualquer forma, eu gostaria de sentar com o senhor, ou com o secretário da pasta, para resolvermos esse problema, e se Deus quiser, em breve, estarmos inaugurando esse aeródromo aqui da Itajubá, que vai alavancar os empregos e as indústrias na nossa cidade. E como prefeito, de coração, trazer um elenco deste aqui, entra para a nossa memória como uma das melhores atos políticos que nós tivemos, e tenho certeza que bons frutos virão com a presença de todos os senhores aqui. Muito obrigado, governador, muito obrigado, senador, membros do governo e aos senhores presentes. Sejam sempre bem-vindos. Boa tarde, senhor governador Dozelo, nosso senador Carlos Viana, através do qual cumprimento todas as autoridades presentes, deputados, prefeitos, nosso reitor Dagoberto. Tivemos agora uma boa discussão de um tema importante aqui para a cidade de Itajubá. Cumprimento também ao prefeito Rodrigo aqui, nosso anfitrião aqui na cidade. E boa tarde a todos, colegas, senhoras e senhores. Queria dizer, vou ser bem breve, mas queria dizer que a estruturação da reforma administrativa feita permitiu que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico seja novamente agente de desenvolvimento econômico no estado de Minas Gerais. Ocorreu no governo anterior que em 4 anos se perdeu o foco em desenvolvimento econômico, porque isso foi feito por diversas instituições que o governo tem. Então, acho que essa foi uma medida importante. E a segunda medida importante no desenho feito pelo governo, pela reforma administrativa apresentada e aprovada pela Assembleia, foi que nós deixamos um espaço
para que a ciência, tecnologia e inovação, através de uma subsecretaria, pudesse ser protagonista. Eu, particularmente, acredito muito que a ciência, a tecnologia e a inovação, como motor alavancador da economia de Minas Gerais, e principalmente aqui da região, tendo visto o polo tecnológico que temos aqui na cidade de Itajubá e também na nossa cidade vizinha aqui de Santa Rita do Sapucaí. Então, dito isso, hoje tivemos a oportunidade, alguma citação de empreendimento citada aqui pelo prefeito Rodrigo, também pelo reitor Dagoberto, nas nossas conversas anteriormente. Eu queria dizer que empenharemos os nossos esforços no sentido de discutirmos com profundidade para mostrar na prática o que eu coloquei antes, que nós acreditamos na ciência e tecnologia e acreditamos no desenvolvimento através da mesma. Meu muito obrigado, é uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Anuncie aqui na TV Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Boa tarde a todos. Eu quero fazer uma saudação aqui ao Rodrigo Vieira, prefeito de Itajubá, este homem público que eu tenho por ele uma grande admiração pela sua capacidade de fazer gestão, pelo seu compromisso com o social, mas acima de tudo, por ser uma referência e uma liderança nesta cidade e nesta região. Quero cumprimentar aqui o magnífico reitor, professor Dagoberto Alves de Almeida, o qual vem fazendo um trabalho extraordinário frente a essa universidade. Quero saudar aqui o meu colega de secretariado, o secretário Manuel Brito, de Desenvolvimento Econômico, que também, como ele já citou aqui, tem uma grande responsabilidade, que é conduzir o desenvolvimento de Minas, focado principalmente na tecnologia e na inovação. Quero saudar aqui o vice-prefeito, Christian Gonçalves, que está aqui conosco, parceiro do Rodrigo, um grande companheiro e uma grande referência na vida pública de Itajubá. Saudar aqui os meus colegas parlamentares, o Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Saudar o deputado Dalmo Ribeiro Silva, votado nessa região, um grande parceiro de conquistas e trabalho. Quero saudar aqui o deputado Duarte Bechir, ele que vem trabalhando aqui com muito afinco, com muita dedicação e uma grande liderança na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Saudar Dr. Paulo, deputado estadual recém-eleito do município de Pouso Alegre, médico formado aqui na Faculdade de Medicina de Itajubá, que nos dá uma honra muito grande estar conosco aqui. Quero fazer uma saudação aos prefeitos, na pessoa do prefeito de Pouso Alegre, este grande amigo, homem público, Rafael Simões, uma liderança que, de uma certa forma, vem se destacando na vida pública, não só do sul de Minas, mas do estado de Minas Gerais. Quero saudar aqui os prefeitos presentes, Josimar, prefeito de Pedralva, saudar aqui o Camilo, prefeito de Marmelópolis, Dona Helena, prefeito de Piranguinho, e saudar aqui também, com muito carinho, o nosso governador
Romeu Zema. Deixei, governador, intencionalmente para saudá-lo por último, assim como o senador Carlos Viana, porque gostaria muito de falar um pouco do seu trabalho, da sua característica e a razão pelo qual o senhor me convidou para assumir uma pasta importante no seu governo. O governador Romeu Zema herdou um estado com muita dificuldade, praticamente aí pré-falimentar, com uma dívida enorme do governo passado, com a irresponsabilidade que o petismo tinha de fazer gestão pública, assumiu um déficit de quase 15 bilhões de reais por ano, com todo o trabalho, com toda a economia que ele pôde fazer, aquilo que estava a seu alcance, reduzindo despesa, reduzindo cargos públicos, fazendo com que o Estado se tornasse cada vez mais eficiente. Essa é a maneira dele trabalhar. É um homem que tem compromisso, tem uma equipe de secretariados que, de uma certa forma, inovou no processo político de Minas Gerais e que, quando foi eleito, ele teve o discurso e a prática da ação política como uma simetria. Por quê? O governador trabalha muito com foco. Qual é o foco dele quando ele administra o Estado de Minas Gerais? É fazer com que Minas possa voltar a investir. Mas, para isso, Minas precisa voltar a crescer. E esse desafio ele passa principalmente pela consciência dos cidadãos, por aqueles que têm a responsabilidade na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais de trabalhar conosco promovendo o ajuste fiscal do Estado. E é por isso que eu chamo aqui a atenção, governador Romeu Zema, dos nossos parlamentares, dos nossos deputados. O trabalho de vocês é voltar a colocar Minas no ritmo do crescimento. O governador Romeu Zema, quando foi eleito, ele fez com que Minas pudesse voltar a trilhar o caminho do crescimento. Mas nós precisamos mais ainda. Nós precisamos dar mais um passo. E isso depende muito da consciência de cada um de vocês. É esse o trabalho e o desafio que todos nós mineiros teremos pela frente. Então, governador, eu quero, de uma certa forma, dizer ao senhor que estamos aqui em Itajubá hoje, numa visita a uma universidade onde nos enche de orgulho, porque, como diz aqui o magnífico Heitor Dagoberto, quando você entra nela e você vê ali no muro educadores, e não vê nomes como Fidel Castro e Che Guevara, alguma coisa mudou na Universidade Pública de Minas Gerais. E aqui é uma grande referência, porque aqui nós estamos falando de trabalho, de educação, de inovação, de crescimento e na perspectiva que nós temos de crescer. Itajubá é e será sempre uma referência da inovação tecnológica do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo, governador, a uma cidade que nos dá orgulho de conhecer, de ter uma universidade, mas, acima de tudo, de ter uma gente amiga, fraterna e acolhedora. Muito obrigado e um grande abraço ao senhor. Boa tarde também a todas as presentes, a todos os presentes. Com muita satisfação, aceitei o convite de estar acompanhando o nosso governador Romeu Zema, mais uma vez em Itajubá, e principalmente visitando aqui o campus da Unifei. Já nos saudamos mais cedo, né, governador? Estamos caminhando juntos aqui. Me permita, por educação, saudar o líder dessa casa, o reitor Dagoberto, com muita satisfação conhecê-lo, ao vice-reitor, a todos que estão conosco aqui, aos professores, professoras, aos deputados também, já saudei a todos, né, o Duarte, o Antônio Carlos Arantes, o Dalma, todos que são companheiros da Assembleia, com quem tenho aprendido muito. Aos prefeitos, aos Simões, muito obrigado. Eu me sinto muito à vontade para conversar aqui com vocês, com muita franqueza, sobre um tema que me agrada muito: educação. Eu sou filho da escola pública. Meu pai, motorista, minha mãe, uma pessoa do lar, que foi professora por um período, desistiu por conta do salário, buscou outra profissão, e estudei desde aquela época, em 1970, o primário, como era, o ginásio. Tive a oportunidade de estudar numa escola do SESI, que me ajudou muito no aprendizado de uma série de utensílios, de ferramentas. Depois, no ensino médio, também na escola pública, já trabalhando durante o dia e estudando à noite. E, para mim, esse é um tema que o Brasil precisa prestar atenção a ele. Vou citar aqui, rapidamente, uma comparação histórica, sem nenhum tipo de demérito, apenas para que a gente possa entender a trajetória de uma nação. Todos aqui conhecem a saga dos Kennedy nos Estados Unidos. O que muita gente não sabe é que o primeiro Kennedy era irlandês, trabalhava numa plantação de batatas. A Irlanda sempre foi um país
que não tinha independência, colocada em segundo plano naquela hierarquia britânica. Tudo que havia de industrialização ia para a Inglaterra, e a Irlanda era monocultura da batata. Houve uma praga que matou os batatais da Irlanda, e os irlandeses imigraram para os Estados Unidos em massa. Tanto que, quando a gente estuda a história, foram inclusive na secessão americana, por aí vai. E esse Kennedy, o primeiro, mudou-se para uma favela em Boston, no estado de Massachusetts. Uma favela. Ele morava numa favela, num slum. Isso é. E lá trabalhou, inclusive, numa fábrica de cerveja ilegal, naquela época toda e tudo mais. Menos de 70 anos depois, 3 gerações, o neto dele se tornou presidente daquela nação. Ele veio do nada, morou numa favela, e o neto se tornou presidente dos Estados Unidos. Nossa história. No final do século XIX, nós libertamos os nossos escravos. Praticamente 30% da população daquela época, que nós não temos números exatos, porque Rui Barbosa destruiu todos os documentos, mas era a visão que se tem dos historiadores. Essa população veio para as vilas e favelas, já daquela época, Rio de Janeiro, Salvador. 3 gerações depois, elas continuam hoje, morando em vilas e favelas. 70 anos depois dessa libertação dos escravos, o Brasil passou por um grande processo de industrialização, que todos conhecem bem. Começou nos anos 50, se estendeu pelos anos 60 e até metade dos anos 70. Milhões de brasileiros abandonaram mais uma vez o campo, a vida rural, mudaram para as cidades. Se mudaram para onde? Para as nossas vilas e favelas. Encontraram quem? As populações lá do século XIX, que estavam ali à espera de oportunidades. Essa é a palavra. Uma nação se faz grande, uma nação consegue mudar a sua história quando dá oportunidade ao seu povo de trabalho, de estudo. É isso que nós brasileiros precisamos começar a prestar atenção. Oportunidade no ensino público no Brasil, ensino de qualidade voltado para o desenvolvimento do país. Hoje um aluno no ensino médio nosso, o governador deve ter esses números bem, custa quase R$700 por mês. Eles estudam 4 horas e meia e os nossos índices são de 0 a 10, 4,3. Nós regredimos nos últimos 15 anos na educação pública em nosso estado, por uma série de visões, não cabe aqui ficar colocando. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar os exemplos bem-sucedidos em que escolas e empresas trabalham conjuntamente na formação dessa mão de obra, para dar oportunidade aos nossos jovens e, claro, a sobrevivência deles. Eu citei mais cedo, lá nós estávamos em Santa Rita, quais são os índices da educação brasileira hoje. 45% dos nossos adolescentes abandonam a escola aos 16 anos de idade. Ou por gravidez precoce, ou por trabalhar para ajudar a família, e não voltam para a escola. A evasão escolar é um problema gravíssimo e Minas Gerais, infelizmente, está inserida nesse contexto e é urgente que nós trabalhemos para que eles se mantenham, pelo menos até o fim do ensino médio. Porque quando eles não terminam, eles se tornam parte de uma população da subrenda, o subemprego, estão nos sinais de trânsito, na violência e, principalmente, hoje, quando nós falamos em reforma da Previdência, nós estamos falando de uma reforma quase que emergencial, mas que não se sustentará a longo prazo, porque o país não tem gerado mão de obra qualificada para cumprir aquilo que nós esperamos, que é uma população que envelhece e que precisa de novos contribuidores, com valores que possam sustentar uma previdência pública. Se nós não falarmos da principal reforma que o Brasil precisa, que é a da educação, nós não melhoraremos praticamente índice nenhum da nossa história. Hoje, nós gastamos, ou melhor, nós investimos muito em educação, mas os resultados não são bons. Quando a gente chega numa cidade como Itajubá, como Santa Rita, e que começa a perceber o sucesso que nós temos de uma universidade como essa, na produção de conhecimento e tecnologia, a gente entende qual é o caminho certo. Esse é o exemplo. Nós precisamos fazer com que o ensino público, a pesquisa, a ciência, tenha o aporte necessário e esteja ligada ao seu entorno. Essa é a nossa grande saída. Por isso, da minha satisfação em vir aqui dar os parabéns aos senhores e às senhoras que são professores do corpo docente,
da minha satisfação em poder visitar uma empresa como a Elibras e encontrar lá conhecimento de ponta, fronteira do conhecimento na área da tecnologia, da aviação, em poder conhecer aqui os vários projetos que nós temos no desenvolvimento. Vejam, por exemplo, a vizinha Santa Rita, a escola que nós temos lá na formação de técnicos na área fotovoltaica. Hoje, o mundo descobre essa energia. Não é mais possível no Brasil nós criarmos barragens, inundarmos área fértil, áreas de comunidades amanhecer. Não, isso não existe mais, isso acabou no Brasil. Nós temos que começar a buscar tecnologias para a produção de outras formas de energia limpa. E aqui, o sul de Minas, vocês estão muito à frente desse conhecimento no Brasil, que precisa ser incentivado e divulgado. Como senador por Minas Gerais, eu tenho buscado levar novamente o nome do nosso estado ao centro hoje das discussões e do desenvolvimento em nosso país. Nossa Minas Gerais, nesses últimos 20 anos, sofreu muito com problemas partidários, com projetos particulares, com oligarquias que infelizmente ainda não entenderam que a população não quer mais a política feita da maneira como era feita antigamente. A população quer respostas. A população está dizendo claramente que a política tem de parar de dar decepções, a política tem que dar soluções para as pessoas. Isso ainda não ficou muito claro para os partidos, e eu tenho falado isso lá. Em Minas Gerais, pela importância que nós temos, nós perdemos muito espaço político, especialmente lá no Senado. Essa é a nossa responsabilidade. Trazer para Minas Gerais grandes investimentos, ajudar o governador. Aqui nós estamos por Minas, nós não estamos aqui por partido, eu estou lá por Minas Gerais. Fazer com que a gente consiga resolver um problema de uma pista de pouso que pode trazer para cá novos empreendimentos, ajudar o Estado a refazer um plano de recuperação fiscal, ajudar no refinanciamento das dívidas para que a gente possa ver novamente Minas Gerais no caminho do desenvolvimento. É isso que nós temos que lutar. E vocês, como disse bem o nosso reitor, essa é a Minas que dá certo. Essa é a Minas que hoje precisa tomar um espaço maior e levar esse desenvolvimento para outras regiões. Nós temos um norte de Minas, governador, que precisa também levarmos para lá. Recentemente, agora na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, estávamos discutindo como nós vamos fazer para ajudar a desenvolver os projetos industriais. A universidade vai abraçar a questão da água, 240 municípios em risco de seca no norte de Minas Gerais, pedindo socorro. As soluções passam pelas universidades federais que estão praticamente cobrindo todo o estado, pelos institutos federais de tecnologia. Redescobrir a importância da educação para as oportunidades das pessoas, para que Rodrigo Vieira, daqui a 2 gerações, 3, nós não tenhamos mais pessoas morando em favelas, que não é indigno, não porque não podem escolher outro caminho, mas porque às vezes querem morar lá, por questões mesmo de família, de local, né, de dar oportunidades a elas. Por isso, a minha alegria em estar aqui presente com os senhores, em conhecer o exemplo de trabalho, e tenho certeza que em Brasília há uma voz muito firme defendendo Minas Gerais e principalmente os orçamentos para a educação por meio das universidades federais e dos institutos federais de tecnologia. Meu muito obrigado aos senhores. Com a palavra, o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Cumprimento o reitor Dagoberto, prefeito Rodrigo, em nome de quem cumprimento todas as demais autoridades aqui presentes, os nossos deputados. E parabéns, prefeito, pelos 200 anos, não é isso? Itajubá, esse ano, fui informado, está completando aí 200 anos de existência. Cidade progressista, exemplo para todo o estado nosso. Eu queria lembrar vocês que não só Minas, como o Brasil, tem passado por um processo de transformação que talvez nós ainda não tenhamos detectado, medido a dimensão. Há exatos 25 anos atrás, quem tem aí 40 anos ou mais vai se lembrar muito bem, nós resolvemos definitivamente o problema da inflação com o Plano Real, exatamente em julho de 94. E agora,
esse ano nós estamos tendo a oportunidade de resolvermos um outro grande problema, que é o desequilíbrio crônico das contas públicas. E nós temos de lembrar que esse desequilíbrio crônico tem custado muito para nós. Talvez para alguns muito mais. Talvez os que mais estejam pagando caro por esse desequilíbrio nas contas públicas são aqueles que não têm emprego ou que estão subempregados ou vivendo de modo meio que marginalizado na sociedade. Isto por quê? Porque o país parou de crescer já há alguns anos devido a esse cenário. A reforma da Previdência, que está para ser aprovada de forma definitiva agora, representa um marco, porque ela é uma das grandes causas desse desequilíbrio, e nós aqui em Minas estamos caminhando no mesmo sentido. Vamos precisar, sim, fazermos uma reforma no Estado. Como foi dito aqui pelo Bilac, todo mês o nosso Estado gasta 1,2 bilhão a mais do que arrecada. Talvez entre o momento que nós entramos nessa sala e até o momento de sairmos, a dívida do Estado subiu mais de R$1 milhão. É só uma questão de cálculo. E nenhum Estado vai dar certo dessa forma. Hoje, o nosso orçamento na Secretaria de Infraestrutura para poder dar manutenção nas estradas é de 70 milhões por ano. Isso mal dá para tapar buracos. Se tivermos uma onda de chuva, alguma estrada desmoronar, alguma ponte cair, nós não temos recurso para poder fazer o reparo. Um Estado que atua dessa maneira é um Estado que nunca vai dar certo. Porque o que nós tínhamos de ter era sobra para estar investindo não só em infraestrutura, como também em educação, em saúde, em segurança. Então nós, a população, temos pago um preço caro por isso. O funcionalismo público, idem, que não está recebendo em dia. Estou falando do poder executivo, né, porque os demais poderes são separados. E, além disso, agora que nós estamos terminando de pagar o 13º salário do ano passado, que não foi pago pelo último governo. E o Brasil chegou nessa situação devido a uma série de descaso, principalmente com a coisa pública. Eu falo que o que aconteceu no Brasil foi uma pirâmide financeira em câmara lenta. Ela não estourou antes, porque nós levamos 30, 35 anos para aposentarmos. Geralmente as pirâmides financeiras estouram com 1 ano, com 2 anos, que é quando as pessoas vão resgatar. E agora, como nós temos muita gente resgatando, se aposentando, e poucas, porque a demografia mudou, contribuindo, o problema, de certa maneira, aflorou e mostrou que não temos um país viável, exceto se houver reformas. E não estou falando aqui com nenhum tom partidário, ideológico, é uma questão puramente matemática. Mas sou otimista, o governo federal mostrou que está disposto a fazer as reformas, a previdenciária está para ser concluída, vem aí a tributária, depois deve vir uma reforma política administrativa também. Nós temos um Estado maior do que a sociedade consegue pagar, e aqui em Minas nós estamos indo no mesmo caminho. E eu digo que a minha eleição aqui em Minas, a eleição do Bolsonaro, de certa maneira, nós representamos alguma coisa que uma frase diz muito bem, né? Quando chega o momento de uma ideia, nada detém. Não é que eu tenho a melhor ideia, nem ele. É que nós representamos esse anseio da sociedade por um Estado menor, por um Estado mais eficiente, principalmente por um Estado que represente a população. Infelizmente, aqui no Brasil, o Estado esqueceu que o motivo pelo qual ele existe é prestar serviço
é atender a população. E é isso que o meu governo quer fazer. Muito obrigado. Você acabou de ouvir aí o pronunciamento do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, ao vivo aqui, diretamente do auditório da Unifei, em Itajubá, sul de Minas, Brasil. TV Itajubá, TV que pega no seu celular. Outros compromissos já agendados. O governo de Minas Gerais agradece as ilustres presenças. Tenha todos uma ótima tarde. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. E é isso aí, web espectadores da TV Itajubá. Estamos encerrando essa transmissão inédita ao vivo aqui, diretamente da Unifei, no auditório da Unifei, onde você pode ver aí o pronunciamento do nosso governador Romeu Zema, de Minas Gerais. Estamos encerrando essa transmissão e lembre-se, TV Itajubá é a TV que pega no...